todos muito bem-vindos, né? Eu saúdo a Exu Orixá, que possa guiar as palavras que forem pronunciadas aqui, com muito respeito e reverência, a toda a ancestralidade, que aqui será citada também. Eu peço licença à Ori de vocês para trazer estas informações, peço licença à ancestralidade de vocês também para trazer essas informações. E peço axé de Baba Egungun para que essas informações cheguem com a maior fluidez e claridade possível aos ouvidos de cada um de vocês. Axé. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, o que é ancestralidade? Né? Por que a gente veio falar de ancestralidade hoje? Ancestralidade remete a tudo aquilo que veio antes, né? Ancestralidade remete àquilo que já passou. Né? Falar de ancestralidade é falar do passado. Tá? Ancestralidade é aquilo que veio antes de nós, não é? É aquilo que que foram nossos percursores. Né? Então, falar de ancestralidade, a gente tem que ter uma relação aí com o tempo. A gente vai falar muito de tempo hoje, né? Ancestralidade, aquilo que veio antes de nós, né? Aquilo que deu origem, né? Foi percursor da nossa caminhada. Então, ancestralidade tem essa conotação. Aqui no culto iorubá, a gente entende ancestralidade, a que vai ser tratada hoje aqui especificamente, a ancestralidade consanguínea, tá? Então, aqui a gente está falando da família mesmo, que veio encarnado com a gente. A gente vai falar dessa família que nos percutiu, né? Pai, mãe, avós e avós, e por aí vai, a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? E essa ancestralidade que corre no nosso sangue, nas nossas veias. Certo, Babá? Por que é que a gente trata a ancestralidade? Por que a gente tem que dar uma atenção a este axé, né? A essa ancestralidade? Por que é necessário olhar para isso com atenção, independente se você cultua ou não os orixás, se você é espiritualista, se você é de alguma diáspora africana ou não, né? Se você não nasceu de uma chocadeira, você tem ancestralidade. E tratar a ancestralidade é, de certa forma, tratar aquilo que você é hoje. Se trata a ancestralidade para reconhecer quem se é hoje. Se trata a ancestralidade para que o hoje, de novo a relação com o tempo, seja mais tranquilo, mais brando, tá? Se trata a ancestralidade para que o dia de hoje, o presente, tenha uma influência positiva daquilo que nós já fomos, daqueles que vieram antes de nós. Então, tratar a ancestralidade é tratar o problema atual. Ai, babá, eu tenho um problema de relacionamento. Ancestralidade resolve. Eu tenho um problema financeiro. Ancestralidade resolve. Eu tenho um problema de saúde. Ancestralidade resolve. Eu tenho um problema de trabalho. Ancestralidade resolve. Eu tenho um problema temperamental. Ancestralidade ajuda a resolver também. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que nós, no culto iorubá, tratamos a ancestralidade porque ela é capaz de resolver todo e qualquer problema que o ser humano tiver. Todo orixá tem a sua especialidade, mas todo orixá apoia e ajuda o ser humano. Porém, existem orixás que têm uma especialidade em determinado tipo de axé. E no culto iorubá, existem alguns orixás que se trata a ancestralidade. Quais são eles? Quais são os orixás que tratam a ancestralidade?
A gente vai falar bastante hoje de Egungun, de Baba Egungun, né? Que é o ancestral, o orixá ancestral que trata majoritariamente a ancestralidade masculina, apesar de tratar a feminina também, tá? Mas é majoritariamente masculino, tá? Mas Egungun trata as duas, como eu disse. Porque existe uma orixá específica que trata a ancestralidade chamada Geledé, tá? Geledé é um orixá que trata especificamente a ancestralidade feminina, porque nós vamos ver daqui a pouco uma diferença entre essas duas ancestralidades, a masculina e a feminina. Geledé trata especificamente a feminina. Geledé está ligado à Mãe Terra, está ligado às Yamis, está ligado à Mãe. Aí é um outro departamento que requer uma especificidade maior, tá? Nós também temos o orixá Orô, que é um orixá também que trata a ancestralidade, tá? Então, existem alguns orixás que vão tratar essa ancestralidade, mas hoje, em específico, vamos falar de Egungun. Tá? Egungun. O que significa essa palavra? Né? Qual a tradução de Egungun? Numa tradução livre, Egungun significa osso do osso. O que é o osso do osso? Né? O que é o osso do osso que está aqui? É a tradução daquilo que veio antes de mim, daquilo que era osso antes de eu ser osso. Percebem? Né? Então, Corine levantou a mão, papá. algum ajuste técnico? Pode falar. Boa noite. Não sei se você falou nos 3 minutos que eu entrei atrasada, mas eu não vi o link no calendário da casa. Você falou que ia enviar lá e não enviou. Você pode encaminhar, por favor? Posso. Gratidão. Falha técnica minha. Não se preocupem, pessoal, porque vai ficar gravado, tá? A gente vai disponibilizar o link com a gravação depois, até para quem quiser anotar, enfim. Então, osso do osso, né? Numa tradução livre, seria isso, né? Egungun, ele é o orixá que vai tratar especificamente, então, aqueles que vieram antes de nós. Certo, babá? Como eu estou falando daquele que veio antes, de novo, prestem atenção, porque durante essa aula, em vários momentos, eu vou fazer uma relação com o tempo, tá? Durante essa aula, eu vou fazer uma relação com aquilo, com o tempo cronológico da idade de vida do ser humano, ok? Então, para falar de ancestralidade, para falar de Egungun, eu preciso criar uma relação com o tempo e uma relação do próprio Ori. Lembrando, Ori é cabeça, Ori é o orixá pessoal de cada um, Ori é o que seria a sua alma, seu espírito, tá? Então, o tempo, ele tem uma relação com o seu Ori. E esse seu Ori e o fator tempo tem uma relação direta com a ancestralidade, tá? O Ori da gente, ele é transgeracional. O Ori da gente já veio várias e várias e várias encarnações, tá? E o Ori da gente está ligado com um corpo, uma casca, que a gente chama de Oriodê, que é o corpo físico, e esse corpo físico possui memórias ancestrais, tá? O corpo físico possui memórias ancestrais que advêm não necessariamente de uma experiência do seu Ori, mas sim daquilo que compõe todo o seu corpo. Memórias essas advindas do seu pai e da sua mãe. Tá? Então, olha só, para a gente falar de ancestralidade, primeiro a gente tem que entender como a gente nasce. E o que a gente carrega quando a gente nasce. Tá? Então, ancestralidade ela é determinada inicialmente na fecundação. A fecundação
acontece no encontro do óvulo com o espermatozoide. Ali já se teria Ori. E ali começam a 50% do teu pai e 50% da tua mãe a carga da ancestralidade que você vai carregar. Tá? Quando você era um óvulozinho, você recebeu uma herança de pai e de mãe. Daqui a pouco a gente vai ver que é um pouco mais complexo que isso. Então, todo mundo que nasceu, se não nasceu de um programa de computador, será subproduto, será uma continuação, será uma correspondência de outros dois Oris. Num primeiro momento, pai e mãe. Ok? Já respondendo uma pergunta que sempre aparece quando eu falo de Gungun, babá, mas e a adoção? E quando eu sou filho adotivo, tá? Como é que isso funciona? Quando você é filho adotivo, ou uma pessoa que tem um bebê adotivo, uma criança adotiva, essa ancestralidade vem da parte biológica, pai e mãe, e também da criação. O pai e mãe que cria traz ancestralidade e o pai e mãe que gerou também traz ancestralidade. Então, no caso da adoção, eu tenho uma pessoa com 4 níveis de ancestralidade aí. Para vocês entenderem no axé como isso funciona, abrindo um parênteses na aula de Egungun para falar das mães de Ani Oxorungá, um minutinho só. Tá? Quem alimenta você para que você cresça, para que você nasça, é o cordão umbilical da tua mãe. Então, biologicamente, a tua mãe está te provendo axé. Ok? No útero dela. Certo? Depois que a criança nasce, essa provenção de axé, ela continua. A nossa mãe nos provê axé, via de regra, tá? Não estou falando daquelas mães doidas, porque tem, mas via de regra, ela provê axé para você até ela morrer. Esse cordão umbilical, ele continua. Tanto que existem algumas situações onde nem é tão saudável a provenção, ok? Porém, a mãe que está criando o filho adotivo vai prover para aquela criança o seu jeito de ser, que advém de onde? Do seu Ori, que veio de onde? Da ancestralidade. O seu temperamento, que advém de onde? Da sua ancestralidade. A sua espiritualidade, a sua visão de vida, a educação que ela vai passar, a maneira que ela vai criar, o jeito dela, e do pai também, obviamente, mas especificamente mais da mãe, tudo isso, todo esse conjunto de coisas, influencia aquela criança que está se formando. Então, essa criança que está se formando enquanto adotiva, ela vai beber dessa ancestralidade também. Por quê? Porque ela está dentro do Ori coletivo, do meio daquela criação. Então, ela vai trazer a herança genética espiritual dela, mas também vai ser composta pelo meio onde ela vai ser criada. Pessoal, orixá é natureza e natureza é orixá. Nós temos que olhar, às vezes, para a nossa vida como o bicho mesmo. Como é que é o bicho na natureza, né? Vocês já viram aquelas histórias onde um bicho acaba sendo criado por outro? Às vezes o ovo de um bicho acaba sendo colocado no outro, por engano, a outra vem e choca, e aí você vê lá a mãe, a galinha com os pintinhos e um patinho junto. Né? Aquele pato ele vai achar que ele é pintinho até o momento em que ele crescer e entender que ele talvez não é, e talvez vai carregar ainda parte do comportamento da galinha. Né? E assim é o cachorro que é criado com um lobo, ou vice-versa, e assim é qualquer bicho. Tá? Então, o ser humano não é diferente. Certo? Então, no caso da adoção, acontece isso. Então, voltando agora a Egungun, a nossa mãe é a nossa provedora, tá? E para se cuidar de Egungun, é fundamental a gente entender essa relação de pai e mãe. Fundamental. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade maluca, desajustada. A gente vive numa sociedade que é
Tá cheio de gente completamente desajustada, tá? Vou dar um exemplo, isso é cultural, não é nem por culpa, é cultural. E a gente cultua o culto iorubá através do comportamento, através da compreensão da própria vida, para poder tomar um pouco de rivotril espiritual para viver nesse mundo maluco aí. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Em terras africanas, em terras iorubás, não se celebra uma gestação. A mulher engravida e não se faz uma festa. Por quê? O Iorubá entende que a conquista é o nascimento, não é a gestação. Tá? O Iorubá entende que a mulher, depois que ela é diagnosticada como gestante, é tomado todo um cuidado para com ela, é tomado todo um cuidado no sentido de sensibilidade, de questões práticas, mas isso não é louvado, não é levado a público de maneira exacerbada. Por quê? Porque o ori dela, da mãe que está gestando, é o receptáculo de um outro ori que está trazendo a ancestralidade dela, do pai, e a gente não vai se aprofundar aqui. Ainda tem as questões do Ebeda, daquele ori. Então, imagine o ori da mãe gestando um outro ori com essa complexidade de axé. Por isso, às vezes, a mulher dentro da gestação tem variações um pouco mais intensas, causadas pelas questões hormonais, sim, mas também causada por essa questão do axé que está sendo movimentado ali dentro. Por isso a mulher dentro da gestação precisa ser extremamente respeitada. E por isso a relação que nós temos que ter com a mãe, gostando dela ou não, é fundamental para se cultuar a ancestralidade. Porque não existe um outro ser no mundo capaz de suportar esse furacão de coisas acontecendo dentro dela que não a mulher. Então, a relação do nosso ori para aquela que nos proveu, ela é mais fina, mais forte, mais sagrada por este motivo, em primeira instância. O primeiro local de morada que você teve, o primeiro favor que lhe foi concedido na vida, enquanto ori, foi a provenção da mãe. Ela gostando ou não, sendo maluca ou não, não interessa, mas o corpo dela, o ori dela, proveu. Não estou dizendo a personalidade, estou falando de ori. Tá certo? O pai também tem um papel importante porque 50% é dele. Mas energeticamente, o papel da mãe é um pouco mais importante, até porque o papel da mãe na criação é mais fundamental energeticamente do que o papel do pai, por conta destes fundamentos que eu acabei de dizer. Certo? Mas é necessário o respeito aos dois. Certo? Então, estava dizendo para vocês que nas terras iorubás não se comemora. A vitória vem no nascimento. Até porque essa gestação ela pode não vingar. Ela pode não acontecer. Tá? Não se perguntam para eles coisas mais íntimas. Qual é o sexo da criança? Né? Menino ou menina? Entende? É um momento sensível. Então, culturalmente, a gente não intromete na vida da gestação, da mulher que está gestando. Aqui, na nossa sociedade desajustada, se faz um fuá, um carnaval, um auê, né? No sentido de, a primeira coisa que quer saber se é menino ou se é menina, e vamos fazer festa, e vamos fazer chá revelação, né? Não tem problema em fazer, mas é necessário entender o porquê se faz e o momento espiritual que se atravessa. É fundamental, tá? Porque a gente está lidando ali com ancestralidade, certo? A construção de um ori, tá certo? Então, a gente foi criado dentro de uma sociedade para enxergar isso de outra forma. E dentro do culto iorubá, a gente vai aprendendo a ir desconstruindo, tá certo?
Babá, a Elza Nunes está com a mão levantada. Eu vou deixar as perguntas para daqui a pouquinho, e aí eu abro, porque a gente tem uma coisa algumas coisas para discorrer aqui. Já passo já. Então, pessoal, por a gente viver numa sociedade desajustada, a gente vive fora do próprio tempo. Lembra da relação que eu falei que eu ia chamar? Toda hora eu ia puxar. Tempo. Ancestralidade é tempo. Ancestralidade é tempo. Tá? Então, a gente vive fora do nosso tempo. A gente vive completamente atrasado. Por que a gente vive atrasado? Porque o nosso ori, a nossa consciência, a nossa existência, ela é subproduto não só do pai e da mãe. Ela é subproduto do pai e da mãe, do avô e da avó, do bisavô e da bisavó, do tataravô e da tataravó, até 7 gerações acima. Algumas culturas iorubás vão dizer que até 9. Tá? Então, ou seja, dão 254 ancestrais. É bastante gente, né? E já que a gente é um subproduto dessa ancestralidade, a gente é uma herança dessa ancestralidade, eu estou dizendo que no seu sangue, na sua consciência, correm axés de 254 possíveis ancestrais. Isso quer dizer, porque onde está a relação com o tempo aí, babá? Vou fazer uma construção analógica para vocês entenderem. Nosso pai e nossa mãe. Quando nosso pai e nossa mãe viveram, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha rede social. Por isso eles têm tanta dificuldade. Porque também eles são subproduto de uma ancestralidade, as quais os seus avós e avós não tinham sequer telefone. Male tinha televisão. Os tataravós e tataravós, aí já não tinha geladeira, não tinha televisão, certo? Não tinha carro. Então, olha só, eu só fui 3 gerações. Eu estou falando de 7. Ou seja, o nosso ori, já que carrega essa herança genética e espiritual, vive fora do tempo porque tem um cabo de guerra de axé puxando a gente para trás. Fazendo com que a gente tenha dificuldade de estar fazendo com que a gente tenha dificuldade de estar presente no momento atual. Então, falar de Egungun e falar de ancestralidade é falar dessa conexão temporal do ori. Eles viveram em tempos diferentes, com costumes diferentes. Assim como os nossos filhos viverão em outro tempo diferente do nosso. E os nossos netos também, ainda mais. Vocês já ouviram aquela expressão que as crianças de hoje em dia já nascem sabendo mexer no tablet ou no celular? Porque, além de ter isso de muito fácil acesso à mão, já vem na genética espiritual deles também os pais que já tiveram acesso. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que falar de Egungun e falar de ancestralidade, a gente tem que entender primeiro de onde a gente veio e que a gente carrega uma ancestralidade que vai fazer com que a gente esteja fora do tempo atual, fora do presente. Antigamente, como é que resolviam os problemas? Era na faca, né? Era na lei de Telemann, olho por olho, dente por dente. É por isso que você tem, às vezes, a vontade de matar alguém. Essa sensação não pode ser racional e inerente do ser humano. Essa sensação, ela é de antepassado que fez isso.
numa situação parecida, ou numa frequência de ori parecida. Percebe? Que a herança das vivências que aqueles que estiveram antes de você tiveram, são reproduzidas na sua consciência. Né? E essas reproduções, pessoal, elas vão trazer problemas. Por quê? Vício. Seja vício de substância, seja vício comportamental, isso vem de antepassado. Tá? Vícios emocionais, aquela pessoa que chora por qualquer coisa, ou aquela pessoa que tem um temperamento muito explosivo, por qualquer coisa, pavio curto. Já ouviram aquela expressão? Você é nervoso igual o seu pai. Ou você é tinhosa igual a sua avó. Né? Essas expressões populares são referências a essa interação comportamental de ori, do sangue e dos nossos antepassados. Então, por isso correr nas nossas veias e fazer com que seja difícil viver no presente, sendo 100% a gente, 100% só você, é que você pode carregar um vício, você pode carregar um azar, você pode carregar uma sina que seus antepassados tiveram, aquelas repetições que acontecem na família, que é sina da família, né? Tudo isso corre no nosso sangue. Tá? Sabem por que a gente tem vício? Qualquer tipo de vício. E por que é tão difícil de lidar com ele? Por dois motivos. Primeiro, porque o vício ele causa prazer, seja o cigarro, seja o vício que você tiver, de algum tipo de substância, seja o álcool, seja o que for. Tá? E também porque aquilo está no seu sangue. Então é difícil. É difícil lidar. Tá? Os nossos antepassados passaram por aquilo, nós somos a continuidade. Então, isso às vezes é tão sutil que, olha só, o que a gente sente lá no fundo do peito, no fundo da cabeça, pode vir de um antepassado. Quem aí já sentiu, já falou assim, nossa, eu tô com uma angústia que não é minha. Eu tô com um aperto no peito que não é meu. Não é? Ou então, um medo que não dá para explicar. Né? Nossa, eu morro de medo de cachorro. E não sei explicar por quê. Ou eu morro de medo de cachoeira. Ou eu morro de medo de aranha. Ou de faca. Né? Pode ser que um ancestral da pessoa se feriu gravemente ou até perdeu a vida numa situação como aquela e que você sente. Então, entender que somos essa continuidade, entender que isso existe, primeira coisa, é muito bom, porque a gente acaba tendo um alívio e chega a ter quase a certeza de que não é doido, né? A gente ser um pouquinho doido para falar sobre isso aqui, fazer o que a gente faz tem que ser um pouquinho doido, sim, mas é um alívio para saber que a sua cabeça não tem 254 pessoas aí dentro, no mínimo, né? Mas essas angústias, essas dores, ou sabe aquela situação onde a pessoa vê uma situação e fala, nossa, eu tive uma experiência em que eu sei que eu morri assim em outra vida. Né? Às vezes não foi nem o seu ori, às vezes foi um antepassado. Tá? Então, é necessário a gente entender que isso corre no nosso sangue,
e que isso reflete em quem a gente é hoje, tá? O que a gente sente pode vir dos nossos antepassados. E aí, olha que experiência interessante que vocês podem fazer. Se eu pedir para vocês para escrever um livro de todas as coisas boas que vocês já viveram e escrever um livro de todas as coisas ruins que vocês já viveram, o livro que vai ficar pronto primeiro é o livro das coisas ruins. Por quê, babá? Porque as coisas boas que a gente vive, a maioria delas, estão no mundo material e na vida presente. E as coisas ruins que a gente vive, parte delas faz parte da nossa caminhada, do nosso heredado, do nosso destino, mas parte delas também vem dessa ancestralidade, de coisas que a gente nem viveu e que a gente sente aquele axé negativo, aquela sensação ruim. Isso veio de uma ancestralidade, né? Um comportamento, uma doença que vai passando de família em família, vai descendo na ancestralidade, tá? Então, a gente tem mais facilidade de lembrar as coisas ruins que as coisas boas por conta disso, tá? As experiências dessa vida, elas são são menos impactantes do que as experiências que a sua ancestralidade traz para você. É natural que a gente sinta o axé mais complicado e mais complexo da ancestralidade, o axé negativo, a dificuldade, do que o axé positivo. Como assim axé positivo, babá? Essa ancestralidade, pessoal, também traz axé positivo. Então eu tenho aí nesses antepassados, pessoas também que fizeram com que você fosse uma pessoa inteligente, foi um bisavô muito inteligente, e você vem com uma inteligência muito grande, com um talento, com o axé para fazer algo de muito importante ou muito bom. Então, esse espermatozoide entrou no óvulo, roda-se uma roleta de coisas boas e coisas não tão boas, tá? Então tem um axé positivo também, tá? Esses ancestrais, a gente vai ter mais facilidade em acessar o axé negativo, por assim dizer, as sinas, as pragas. Por quê? É só a gente olhar agora um contexto histórico. Nós somos brasileiros, logo, se a gente for 2 gerações para cima, a gente já vai chegar em senzala. E aí vai ser aquele mix de ancestralidade, vai ter ancestralidade indígena, de gente que guerreou, que matou, e europeu que veio para cá fugindo da guerra, que antepassado matou gente lá, africano que veio aqui escravizado, né, e que também não era flor que se cheira e fez magia para os outros, enfeitiçou os outros, e tudo isso vem no nosso sangue, tá? As pragas, as sinas, infelizmente, elas são mais comuns. Mas agora, nessa aula de hoje, a ideia é vocês tomarem a ciência de que isso existe, perfeito? Para que você comece a entender como melhorar isso, como resolver isso, tá? Por quê? Se eu tenho, qual é o problema central da coisa? Se eu tenho uma ancestralidade que me tira do meu tempo presente, se eu tenho um monte de gente que mora dentro de mim, que viveu em outra realidade, em outra situação, a grande maioria em situação mais difícil do que a minha, por que isso é um problema? Porque se isso te tira do momento presente, não existe prosperidade, saúde, trabalho, relacionamento, bom destino, fora da ação presente. Não há como você ter tudo de bom se isso não for plantado e feito a partir do agora. Então eu tenho
me plantar e fazer agora, com um monte de coisa dentro de mim, me remetendo. Entendem como é complexo? Me puxando para trás. Tá? Todo o progresso que você vai ter na sua vida, ele parte da ação presente. Ou você recebe antes de trabalhar? Você trabalha e recebe depois. Né? Então, esse fundamento energético, ele também acontece dentro da filosofia do Ifá, para entender que o Egungun precisa ser tratado, Egungun precisa ser... essa ancestralidade precisa ser apaziguada, reverenciada, entendida, para que você tenha um presente mais equilibrado, para que você consiga produzir, plantar, se equilibrar melhor, para ter um futuro melhor do que aqueles que vieram antes. Basicamente, é isso. Aonde entra Baba Egungun nessa história? Ele é uma força, ele é um orixá que faz com que tudo o que veio de positivo da sua ancestralidade, ou seja, tem ancestral que tinha dinheiro, tem ancestral que teve bom relacionamento, tem ancestral que teve boa sorte, teve ancestral que tinha muita saúde. Isso eu quero aqui no meu sangue e na minha vida cotidiana. As pragas, aqueles que mataram, que praguejaram, aqueles que não tiveram uma vida louvável, que a gente chama de ancestrais não veneráveis, que Egungun possa neutralizar a influência do axé desses ancestrais na minha vida. Baba Egungun, ele, quando vem à Terra, quem já teve a oportunidade de ver no Dudua, ele vestido, ou até na internet, vocês sempre vão ver a roupa dele colorida assim. Por quê? Esses recortes significam justamente a quantidade de ancestral que ele representa. Ele desce ali, o orixá desce ali vestido, simbolizando a ancestralidade de todo mundo que estava lá, que está presente e que está participando da cerimônia. Né? Então ele tem o axé de separar o joio do trigo. Essa é a função de Egungun. Puxar da nossa ancestralidade o que a gente tem de bom e deixar lá o que não é para ficar com a gente. Tá? E aí, mais profundo ainda, quando a pessoa se inicia no Ifá, ou quando a pessoa joga o jogo de búzios, no jogo de búzios a gente consegue, às vezes, encontrar um recorte de um momento que a pessoa está vivendo, em que essa ancestralidade pode favorecer ou está desfavorecendo a pessoa. Na iniciação do Ifá, existem pessoas que veem, dentro do Ifá delas, a orientação de cultuar essa força o resto da vida e com muita frequência. Seja porque carrega com muita intensidade essas pragas no sangue, no comportamento e no destino, seja porque essa ancestralidade é uma ancestralidade porreta e se ela fizer isso, ela vai conseguir tudo de bom. Quando a pessoa se inicia no Ifá, pode ser revelado ali, por exemplo, que a pessoa precisa cultuar a relação com a mãe, a boa relação com a mãe, o resto da vida. Por quê? Porque o axé que ela, na roletinha russa, por assim dizer, na roleta espiritual, quando houve a fecundação, aquela ancestralidade para ela reverberou mais. E a mãe é fonte de axé, de prosperidade, de tudo de bom. Né? Já algumas pessoas aparecem nessa ancestralidade a necessidade de ter uma relação excelente com o pai. Não brigar com o pai, não discordar do pai, porque pode acontecer de você ter a sorte compartilhada. A vida da pessoa só anda se a vida do pai estiver bem. Se o pai tem sorte, ela tem sorte. E o que a maioria das vezes vai acontecer? A pessoa pede guerra com o pai. Ou impede guerra com a mãe. Por isso, Ifá, os orixás, o culto Yorubá, é essencialmente melhoramento genético. Porque a partir do momento que você também cultua Egungun,
ou eventualmente até se inicia em Egungun, a sua prole, a sua continuidade, o seu filho, terá menos pragas e menos desgraças e menos coisas complicadas da sua ancestralidade e da ancestralidade da mãe ou do pai, do cônjuge, na vida dele. Ok? Então é fundamental a gente entender essa relação do Ori com Egungun, do Ori com a ancestralidade. Tem Oris que tem que ter relação boa, tem Ori que tem sorte compartilhada. Via de regra, todo mundo precisa cultuar pai e mãe, avós e avós, bisavós e bisavós. Todos nós precisamos cultuá-los, via de regra, a não ser que em casos, né, com bastante exceção, aonde o ancestral fez algo de muito grave, e aí tá, não é o caso. Mas é exceção. Então a gente não vai falar de exceção aqui, exceção não pode ser regra. A regra é cultue. E de que maneira a gente vai fazer isso? Né? Um outro ponto importante, já vou ensinar uma macumba para vocês. Um outro ponto importante, por que é que a gente tem como costume, nós de espiritualidade de matriz africana, de tocar o Ori no chão, de bater a cabeça. Bater a cabeça no chão é uma reverência ao chão, à estrada, à caminhada daquela ancestralidade. É por isso que a gente bate cabeça. Eu reverencio aquele que caminhou antes de mim. É fundamental que todo devoto da ancestralidade de Egungun e dos orixás exerça a gratidão. A gratidão, ela é fundamental, ela é importante, porque quer você goste ou quer você não goste, 100% de tudo de bom que você já viveu na sua vida se deve à sua ancestralidade, porque sem ela, você nem aqui estaria. Essa é a verdade. As mães que estão assistindo, ou os pais que estão assistindo, antes de vocês brigarem ou entrarem em conflito com a mãe ou com o pai do seu filho, lembre-se que se você desrespeita, briga, arruma confusão com a mãe ou com o pai do seu filho, você está arrumando confusão para ele, porque ele é 50% dela ou dele. Quer você goste, quer não goste. É por isso que uma das principais maneiras de se cultuar Egungun e a ancestralidade é com um bom relacionamento. É com um relacionamento respeitoso. Tá? É fundamental que nós sejamos gratos não só aos nossos pais, mas também às nossas avós, às nossas bisavós e bisavós, e a essa ancestralidade. Quer entender mais sobre você? Entenda mais sobre a história da tua família. Observe se existem padrões. E reverencie aqueles que ainda estão vivos, enquanto é possível. Peça a bênção, se eles não forem do orixá. Se forem, bata a cabeça. Certo? Tá bom, babá. Muito bonito, muito legal, mas como a gente faz macumba para isso melhorar? Então, já que eu já entendi que essa história aí tá me puxando para trás, eu tenho um cabo de guerra amarrado na minha perna, que não me deixa andar, minha vida não anda, terelê, talalá. Certo. Existe uma magia que nós chamamos de sará, que qualquer um pode fazer, que é a comida ancestral. Esse sará pode ser feito tanto para quem é vivo, quanto para quem não é vivo. Tá? Você vai fazer uma comida que a pessoa gostava. Seja, por exemplo, vou pegar o exemplo do meu avô. Frango com quiabo. O avô gostava de frango com quiabo. Então eu faço o frango com quiabo e vou rezando, agradecendo a tudo de bom que ele representou, por ele ter dado a vida ao meu pai, à minha mãe. Enfim,
por ele ter conseguido sustentá-los, porque através desse axé eu estou aqui hoje. Eu posso agradecer ali qualquer memória afetiva que eu tive ou que eu tenho. Pode ser um momento emotivo, mas não pode ser um momento triste. E eu vou rezando naquela comida, fazendo e rezando, fazendo e rezando. A comida, quando está pronta, você separa um pratinho, um pouquinho só, simbólico, e você serve essa comida rezada para a família inteira comer. E nesta reunião de família, se for possível, conte histórias boas, histórias memoráveis. Você está acessando dentro de você, com uma comida que você fez rezada, que as pessoas da sua família estão comendo, que o teu pai ou a tua mãe estão comendo, que a tua avó ou o teu avô estão comendo, ou que você e o seu filho estão comendo, não interessa quem estiver, e você está ativando o axé daquele ancestral que você reverenciou e também dos que vieram antes. Aquele pratinho que está ali é como se a pessoa estivesse comendo junto. É tão natural para o Yorubá falar sobre a morte que eles enterram as pessoas dentro de casa. Abre um buraco na sala, no quarto, e enterra a pessoa dentro de casa. Para quê? Para ficar mais fácil de bater a cabeça todo dia e pedir a bênção. Olha que praticidade. A criança já levanta, vai lá e dá a bênção para o vô que morreu, o bisavô que morreu. Né? A relação é diferente, culturalmente falando. Esse pratinho, você, depois que as pessoas comerem, você coloca no pé de uma árvore. Tá? Pode fazer isso em aniversário de falecimento ou em aniversário de nascimento, simbolicamente falando. E uma das coisas que o Baba King já falou, que ele acha fantástico, é como o brasileiro vê o finados aqui. Né? Que a gente vai reverenciar os mortos, vai reverenciar os antepassados, levar flores e prestar homenagens. Essa macumba que eu ensinei, ela é mais efetiva que levar flor. Mas se você puder pegar esse pratinho e levar e botar no túmulo, aí você ganhou a láfia. Estrelinhas, estrelinhas, estrelinhas de Egungun dos seus ancestrais, tá certo? Então, é uma magia simples de fazer, que todo mundo pode fazer e deve fazer quando precisar de saúde, de dinheiro, de trabalho, de relacionamento, seja o que for, porque, de novo, a ancestralidade que você tem um monte de coisa boa, mas também tem um monte de coisa difícil. Com essa comida, a gente traz o axé do bom, tá certo? Para a nossa vida, tá? Além do sará, a gente tem também a questão do comportamento, sempre respeitar os mais velhos, nunca questionar os mais velhos, nunca corrigir os mais velhos. Tem um ditado em Urubá que diz que se a mãe está com a saia, com as pernas abertas, o filho muda de lugar. Numa roda de conversa, a gente está de frente com a nossa mãe, ela abre as pernas, está aparecendo a calcinha dela. Nós, ocidentais, a primeira coisa que a gente vai fazer, mãe, fecha as pernas. E o Urubá muda de lugar. Por quê? Porque o filho nunca corrige o pai e a mãe. Olha a noção de axé, de respeito e reverência a essa ancestralidade. Tá? Respeitar não é ser domado, não é fazer todas as vontades do pai e da mãe. Entendam essa diferença, tá certo? E no final do vídeo, a gente vai abrir para perguntas agora. No final do vídeo, a gente vai falar sobre um ritual coletivo que nós vamos fazer aqui na sexta-feira para Egungun, onde todos estão convidados também, tá bom? Vamos para as perguntas no chat ou levantando a mãozinha. O staff pode ir falando para mim aí quem escreveu, na ordem aí, por favor, ou quem levantar a mão, por gentileza. A Aline levantou a mão e depois o pai Gleison. Mas eu vi o chat subindo com algumas coisas. Tem alguma coisa no chat? Mas não são questionamentos. A pergunta a dúvida já foi sanada no decorrer da sua fala. Axé. Aline, querida, diga. Babá, Majubá, quando você falou de cultuar o antepassado, né, para pedir o axé dele,
o que você gostaria de bom. E quando você não conhece ele, se você não sabe que se ele é uma boa pessoa, se ele for uma boa pessoa, mas como que é isso? Tipo, por exemplo, tô falando hipoteticamente se eu não conheci, mas por exemplo, ó, o meu avô eu conheci, e o meu avô foi uma pessoa extremamente tóxica, né? O meu avô, pai da minha mãe, inclusive ele me abusou, me molestou quando eu era criança. E eu fiquei sabendo que ele fez isso com outras primas minhas também. E tem muitas histórias de abuso na minha família, de homens abusivos na minha família. Como que a gente corta isso? Faz esse mesmo ritual? A gente faz esse ritual, por exemplo, para esse antepassado também, que não foi uma pessoa boa, né, no caso, ou não? Isso é feito de outra forma, não tem nada a ver, esse ritual que você está falando, do sará. É importante a gente entender que todas as pessoas têm lado bom e lado ruim. Então, por exemplo, imagina o mesmo avô tóxico, sem vergonha, que fez uma atrocidade dessa, por exemplo, ele tinha um talento para ganhar dinheiro fora da curva. Quando a gente faz esse ritual, esse sará, e você cita o nome da pessoa, você vai estar falando também com o ori dele. Quem fez todas as atrocidades foi a pessoa. Mas a gente, você enquanto estudiosa dos orixás, entende que tem duas coisas. Tem ori, inu e tem oriodê, correto? Então a gente está fazendo pro ori dele, porque esse ori dele também carrega antepassados que fizeram coisas ruins e coisas boas. Então, o que você quer desse avô? Você quer o talento dele para ganhar dinheiro. E o que você não quer desse avô? Que toda aquela toxicidade não esteja presente na sua vida, no teu sangue e nem nos teus filhos. Entende? Então, se ele fosse vivo, você não precisaria ter relação com ele. É melhor cortar da vida. Gente que abusou, gente que tentou matar, é melhor não ter contato mesmo. Mas como ele já morreu, dá para pegar também algum axé bom que ele tinha. E se ele não tiver nada de bom que você conheça, alguém que veio antes dele tem. E para esse axé desse tataravô chegar até você, você precisa passar pelo ori desse avô de toda forma. Entende? Então, por isso que eu falei, quer conhecer sobre você, conheça sobre os seus antepassados e a sua família. É importante usar a neutralidade, você que tem Exu sentado em casa, a neutralidade de Exu quando for fazer. Exu, me faça ser neutro e me dê sabedoria para que as palavras proferidas de axé sejam palavras coerentes e corretas para aquilo que eu preciso, que meus filhos precisam. No caso, no caso, assim, você está falando de eu fazer para algo de bom que ele tinha, né? Mas eu digo assim, no caso de eu não querer mais esse padrão de homens abusivos, especialmente esse tipo de abuso, né? Porque não foi só ele que fez isso na minha família. Outras pessoas também fizeram. Então, assim, tem um padrão bem grande ali. Entendeu? Eu vou fazer a comida e vou, tipo assim, eu não tenho uma coisa boa para falar. Eu vou falar o quê? Eu não quero esse axé Para que esse comportamento esse comportamento, por exemplo, dos meus filhos. É não isso? perpetue na vida dos meus filhos. Tá, entendi. Né? Você vai pedir isso. Agora, eu tenho uma situação de uma mãe fazendo para os filhos, certo? Sim. Cada ori tem Eu o seu acho que destino. viu, babado? Oi? Porque, nossa, eu acho que para mim também, porque Sim, meu para que pai, isso não aconteça com você, para que alguém não apareça assim na sua vida novamente. Porque o mesmo padrão do abuso pode ser o padrão de atrair alguém abusivo, exato. né? Então, o que você faz? Você faz e pede para que esse comportamento não se perpetue nos seus filhos e para que você também, para que Exu, porque Egungun também trabalha com Exu, tá? E Egungun afastem da sua vida pessoas assim, para que você não tenha má sorte à volta, tá? Mas seja o mais neutra possível dentro da história.
certo? Agora, se acontecer uma situação onde você identificar que você passou por um abuso novamente, ou alguém cometeu, aí é ideal fazer um ebó para Egungun e não uma comida, um sará. Porque aí eu vou chamar Egungun para limpar aquela pessoa dentro de um ebó. É diferente. Tá? O sará é uma homenagem para puxar tudo de bom e para que aquilo que está me atrapalhando no momento não continuar, não perpetuar. O ebó, eu já estou indo para um outro nível energético e a iniciação para um outro nível energético ainda também. Certo? Certo. Axé. Axé, obrigada. Axé. Quem levantou a mão também? Pai Gleison. Mojubá, pai, sua bênção. Axé, Mojubá a todos. Que aula maravilhosa, hein? Axé. Abriu o topo da cabeça aqui, porque porque quando a gente fala de Egungun, eu pensei várias coisas, né? Enfim, eu não sou iniciado em Egungun, não vejo a hora de me iniciar. E aí o senhor foi falando, eu fui anotando algumas coisas aqui. A primeira dúvida que eu tenho não tem relação com Egungun, mas você tocou nesse assunto, então acho que é uma dúvida minha, talvez possa ser de mais algumas pessoas. Você falou do Ori, do ancestral, né? Eu entendi, estudando o Ori, que quando a pessoa desencarna, que o Ori também deixa a pessoa, que o Ori não continua ali presente mais. É errado esse meu raciocínio? É correto, senão Ori ia ser enterrado, né? Ainda bem que não, Nossa Senhora. Tomara que não, na verdade. Não, eu digo no sentido assim, ó, por exemplo, morreu, enterrou, beleza, só que aí o meu espírito vai para onde tem que ir. O Ori acompanha? Ou o Ori, a missão dele acaba com a carne? Dentro da visão Yorubá, Ori e espírito é uma coisa só. Tá? Por que a gente faz a reverência no cemitério, onde a pessoa foi enterrada? Ou por que o Yorubá enterra a pessoa dentro de casa, faz ebó? Eu já fiz ebó para pessoas no túmulo, né, do ancestral. Porque ali, como eu tenho os restos mortais, lembra que Egungun é o osso do osso? Ali eu tenho o osso do osso. Né? Então ali eu consigo acessar o axé daquela ancestralidade de maneira mais fácil. Nossa, babá, meu avô foi enterrado na Mongólia e a minha bisavó foi enterrada na China, e agora? Assentamento de Egungun. A gente faz o assentamento de Egungun. Ou, no caso do senhor, o senhor pode fazer posteriormente ebó em frente a Exu, para Egungun. Entendi. Tá? Mas a gente vai no cemitério e faz, não porque o Ori está ali, porque tem fragmentos do axé do mundo material que vão se conectar ao mundo imaterial. Entendi. Ok. Aí, no começo da aula, o senhor falou sobre, assim, se você nasceu de uma forma, o esperma fecunda o óvulo da mãe, que a partir daquele momento já existe Ori ali, né? Agora, a gente vem assistindo aí, né, mulheres tendo o sonho, né, o desejo de ser mãe, tendo as dificuldades, né, que eu imagino que está relacionado também aí com a ancestralidade, né, talvez ali na história ancestral daquela família, muitos filhos, né, não aceitar os filhos, enfim, mas quando a gente fala de uma criança de laboratório, ou seja, a inseminação artificial, como que isso é visto dentro da espiritualidade, na verdade, dentro do culto, e naquele momento que houve a fecundação, que foi para o óvulo da mãe, o Ori, ele entrou quando está no útero da mãe ou quando fez a inseminação? Aí a gente vai entrar num assunto que eu não posso falar pelo fundamento do culto Yorubá, eu posso falar pela minha visão do assunto. Por quê? Porque esse tipo de situação é uma situação que não existia. Da mesma forma, daqui a um tempo, vai saber o que o ser humano, o passo que o ser humano vai dar para criar a vida. Né? Mas eu entendo, tá, que
por mais que eu tenha o conceito de Ori ser formado quando o espermatozoide fecunda óvulo, eu tenho esse conceito espiritual, numa situação que, de novo, é exceção, e aí eu tenho que olhar para a natureza. Na natureza isso acontece? Não acontece. Se não acontece na natureza, não há ação de orixá. Correto? Então, biologicamente falando, eu tive o óvulo fecundado e ele está congelado. Mas espiritualmente falando, Ori vai chegar quando ele estiver implantado nessa situação de exceção, na minha maneira de ver. Até porque não há como Ori nascer sem um receptáculo de um outro Ori, no caso a mãe. Entende? Por isso a mãe é tão importante. Por isso a gente reverencia tanto a mãe. Por quê? Porque é o axé da mãe que viabiliza Ori de chegar. E a ancestralidade de todos os lados se acoplar naquela nova vida. Então é uma questão só de conceito. É como eu vejo, não sei nem se o Babá vê assim, mas é só a minha visão dentro da pergunta. Não, mas eu queria escutar sua visão mesmo, porque eu acho que quando a gente faz uma inseminação, né, a ciência, talvez seja até um movimento da espiritualidade neste plano, né, a fim de que mais almas encarnem, né, mas eu só queria entender se está certo ou não. Eu acho que eu não estamos aqui para questionar isso, né, a minha dúvida era só se existe o Ori no momento da inseminação ou no momento que vai para o útero da mãe. Eu penso e prefiro pensar que é melhor entender que o Ori está quando está no útero da mãe, justamente por conta dessa questão que o senhor falou em aula, tá? Só para a gente entender, numa situação normal, de fecundação normal, o conceito de Ori estar presente é no momento em que se fecunda. Tá? Vamos trabalhar com isso. E aí, o restante é especulação, porque a gente também não vai conseguir provar, né? Então, Exatamente. Inclusive, eu já vi um vídeo, né? Só para ilustrar, eu vi um vídeo muito bonito, né? De uma página, não sei de onde eu vi vários outros lugares também, então eu imagino que seja verdade, porque não dá para acreditar em tudo que a gente vê hoje, mas no momento em que o óvulo é fecundado, o óvulo brilha. Então, só para ilustrar. Então, eu acho que realmente é no ato que tem a fecundação. E aí, só para você ter uma noção, eu li uma pesquisa há um tempo atrás de que nós acreditávamos que o espermatozoide, o mais rápido e o mais capaz, era o que fecundava. E essa pesquisa trouxe a compreensão de que quem escolhe o espermatozoide é o óvulo. A interação química acontece quando o óvulo escolhe. Ou seja, o mais rápido chegou lá primeiro, ele pode não fecundar. Olha, aí vamos só abrir um parênteses para uma outra, a gente pode, de repente, fazer uma aula sobre isso depois. Mas olha o tamanho do axé da mãe. Porque essa pesquisa dizendo, para mim, que é o Ori da mãe que escolhe. Com certeza. Eu não tenho dúvidas. E hoje eu vou te falar, dentro dos estudos do culto que eu estou fazendo, dentro de todas as novidades que vem chegando para mim, eu vejo cada vez mais a ligação que eu tenho com a minha mãe. Axé. Então, eu inclusive, estou tendo forças para compreender ela. Inclusive, se o senhor me permite rapidinho, eu fiz ayahuasca um tempo atrás aí, num tema animal de poder. E veio muito forte essa interatividade com as mães, né, com as Yamins. Eu fui lá para ver Animal de Poder e acabei tendo outra interação. E falou muito sobre o cuidado, né, com a minha mãe, que eu tenho que ter, nananã, papapá. E aí eu questionei no meio se eu poderia oferecer para minha mãe, né, algo melhor para ela se melhorar, né, que minha mãe é uma pessoa, embora ela vá nas igrejas da vida, ela é uma pessoa muito aberta ao culto, né, uma pessoa muito aberta. E aí eu falei, sentei com ela e expliquei para ela o que era o Bori, né? E ela me deu a resposta esse final de semana que ela quer fazer, porque ela quer se melhorar, ela entendeu o sentido aí do Bori. Então, fiquei muito feliz com o final de semana, muito feliz aí para mim. Eu tenho mais 3 perguntas, tá? Que eu anotei aqui para te perguntar tudo de uma vez. Vamos lá. Me explica por que quando a gente... Eu entendi que Egungun é o osso por osso, mas qual o significado do Egungun
no sentido, por que que ele tira esses elos karmáticos? Que axé é esse que ele tem, que ele tira esse elo karmático? Que força é essa? Não sei se minha pergunta é muito complexa, mas é só para eu entender. Porque se a gente trata Ebé, a gente não está tratando ancestralidade também? Só que é um outro tipo de ancestralidade, né? Ebé é uma ancestralidade espiritual. Egungun é uma ancestralidade física, sanguínea. Eu não posso responder isso para você numa aula aberta, mas eu posso responder no particular porque faz parte de fundamento. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. A outra pergunta é o seguinte. Pode parecer tonta, tá? Mas é porque eu fiquei com dúvida. Não pergunta boba, não. Quando a gente não faz iniciação no Egungun, enquanto não fazemos a iniciação no Orixá Egungun, o que podemos fazer além do Sará para melhorar a nossa relação com essa ancestralidade física? É bom essa oferenda que eu vou fazer sexta-feira. Toda iniciação que a pessoa faz, no seu caso você fez Ifá e as mães, toda iniciação que a pessoa faz, ela está cultuando e melhorando a ancestralidade. Todo orixá trabalha a ancestralidade de alguma forma. Por quê? Porque todo orixá trabalha o seu comportamento. Quando eu me inicio no Ifá, eu me torno uma pessoa mais sábia. Se eu me torno uma pessoa mais sábia, mais ponderada, se eu começo a pensar mais sobre a vida e sobre a minha situação dentro da minha realidade, eu já estou fazendo algo que o meu ancestral dificilmente fez. Portanto, estou melhorando a ancestralidade. Entendi. Né? Cultuar o orixá que você é iniciado, através do comportamento, já é cultuar a ancestralidade, porque, de novo, é um melhoramento genético. Tá? Agora, liturgicamente falando, numa aula aberta, eu recomendo o sará e o comportamento em relação aos ancestrais. Tá? Liturgicamente falando, a gente faz ebós e oferendas, dependendo do ifá da pessoa, oferendas periódicas a Egungun, para chamar o axé positivo daquela ancestralidade e afastar as pragas e as sinas de família que aquela pessoa carrega, que foi revelado no ifá dela. Axé. E qual é a diferença do Egungun, que é visto no Odudua, com aquele Egungun que a gente vê muitas vezes em vídeos filmado ali de uma forma bem caseira, do Egungun que nós vemos em outras partes lá da África, que é colocado aquela armadura gigante em cima de uma imagem e de repente essa armadura começa a rodar igual um peão. Eu não posso falar das outras culturas sendo leviano aqui, porque eu não sei exatamente qual vídeo a gente está discutindo. Mas o que eu posso dizer é que Egungun, na África, ele é um orixá tão cultuado quanto Exu. Quanto Ifá, quanto Exu. Então, por exemplo, esse outro Egungun é de outra nação, é isso. São maneiras diferentes de ver aquele axé, aquele orixá. Mas, por exemplo, você vai ter famílias na África que vão ser devotas de Exu, de Iemanjá e de Egungun. Aí uma outra família é devota de Exu, de Xangô e de Egungun. Egungun vai estar presente em quase tudo. Por quê? Porque não há como ter axé se você não recebeu axé. Não há como transmitir axé se você não recebeu axé. Então, cultuar Egungun é cultuar a fonte primordial de quem você é, ou a fonte do seu axé. Então, todo mundo precisa cultuar. Entende? Só que essa maneira de enxergar o Egungun é diferente aqui e em alguns outros lugares. Depois digitem no YouTube Egungun Vila de Itaparica. Há um local aqui no Brasil, tá? Na ilha de Itaparica, na ilha de Itaparica, onde se tem festival de Egungun. E o Baba King falou em uma vez com a gente que esse pessoal fazia com os fundamentos africanos, que o axé deles era de Egungun mesmo. E é igualzinho o Egungun da África, aqui no Brasil. Tá? Então, tem também uma espécie de Egungun do Nordeste, me falhou a memória agora, eu vi um vídeo outro dia, de uma caboclança também. Então, assim, vão ter diferentes tipos de axés aí que vão funcionar todos eles com aquela história daquele povo, daquele lugar. Certo? Certo. Axé, obrigado. Axé. A próxima na fila é a Ana Clara.
Pergunte, Ana. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida, acho que também pode ser uma pergunta boba, mas para mim ficou meio complexo. Quando você é criado por outra pessoa, a sua linhagem fica vinculada a essa pessoa, mesmo que não seja sua mãe, seu pai? Porque, assim, eu não fui criada com a minha mãe, minha relação com ela e meu pai também é quase zero, assim, não tem uma relação nem boa nem ruim, é meio que como se fosse um conhecido, como se fossem conhecidos. E aí, eu fiquei com a dúvida, assim, se as pessoas que me criaram, eu tenho mais esse vínculo espiritual com eles do que com quem me fez, né? Ou se mistura, ou se nada a ver, não sei se eu me fiz entender na pergunta. Com os dois. Você tem a herança genética espiritual dos teus pais biológicos e também de quem te criou por conta do meio. Quando você voltar na gravação, no início da aula, mais ou menos, eu falo sobre isso. Seria uma espécie de criação adotiva, de como isso funciona, mas carrega dos dois. Então acrescenta, né? Não anula. Acrescenta. E tem outra dúvida que eu fiquei em relação ao meu filho, né? Eu tenho uma relação com o pai dele complexa. Eu tento ter uma relação boa, mas não tá funcionando muito bem. E aí, eu queria entender se o meu peso na vida do meu filho, em relação a essa questão espiritual, vai ser maior do que a do pai dele, que não está presente, ou se fica realmente nesse 50-50 e não tem o que fazer. Como assim, o seu peso no sentido de influenciar a espiritualidade dele? Tipo, influenciar a ele não pegar tanto BO, assim, se o meu peso vai ser maior ou se fica igual, mesmo não convivendo com o pai. Via de regra, o axé da mãe é sempre mais presente, porque a ação espiritual da criação de uma criança, de um ser, da mãe, é mais importante. Tá? Por quê? É a mãe que gerou. É a mãe que provê. Na nossa espécie humana é assim que funciona. A não ser que o IFA dele, quando ele fizer IFA, for diagnosticado no IFA dele, que ele precisa ter uma sorte compartilhada com o pai, e aí é uma situação muito específica, vai ter peso sim. O que eu recomendo é manter uma relação respeitosa, tá? Com os pais, com o pai, porque toda vez que você falar mal do pai, por algum motivo, você está falando mal do seu filho porque ele é 50% o pai, você gostando ou não. É assim que é. Entendeu? Então, é necessário um esforço porque você tem mais condição e consciência de lidar com isso. Obrigada, Baba. Axé. Aí a próxima na fila é a Aline Vilhena. Quem que é o próximo? Aline, tá com a mão levantada na fila. Não, eu Pode acho falar. que. Deixa o Rafael ir, depois eu pergunto. Ele não perguntou ainda. Tá bom, pessoal, eu vou finalizar daqui 10 minutinhos, tá? Por conta do horário do pessoal que está assistindo. Vamos lá. Diga, Rafa. Olá, boa noite. Boa noite. A primeira é uma pergunta, assim, só recapitulando uma coisa que eu perdi, e depois a minha pergunta. Você falou em um momento, e eu perdi, tava com o Gabi aqui e tudo, de você enterrar alguma coisa em casa e reverenciar os nossos ancestrais dentro de casa mesmo. Se você puder rapidamente reprisar isso daí de forma sucinta ou depois no privado. Mas a minha pergunta é... eu tenho uma ótima relação com todos os meus avós, sempre achei eles muito foda em muitas coisas, né? E eu percebo que eu tenho muito axé dos meus avós, tanto paternos quanto maternos. Mas eu percebo que, por exemplo, os meus pais, eles são maiores do que eu, porque são meus pais. Mas eu percebo que, assim, eles teriam que cuidar de mim, né? E eu sinto que isso foi totalmente negligenciado. Eu praticamente aprendi pouca coisa com meu pai e com a minha mãe. Eu aprendi muitas coisas e fui cuidado e morei na casa dos meus avós. Então eu percebo assim que eu sou uma pessoa que eu tenho bastante energia, seja espiritual ou ímpeto mesmo assim na Terra, mas eu percebo que eu tenho muita dificuldade de concretizar algumas coisas, principalmente as que eu acho mais fundamentais, sobrevivência.
E eu tento cultivar alguma coisa com meu pai e com minha mãe, mas eu tenho muita dificuldade disso, né? Ou enfim, pote de comida, mas por as comidas que meu pai gosta mata ele, por exemplo, né? Então seria tipo uma coisa meio. Então eu não sei se seria através de um jogo ou se você tem alguma dica para nesse caso assim de ancestralidade com pai e mãe vivo, alguma dica assim, né? Além de comida, porque eu percebo que a relação mesmo, eu tenho respeito, não entro em embate, mas eu percebo que eu tenho que engolir muita coisa, então eu acabo me afastando para não ter que me colocar em situações, né, de toda hora ter que mudar de cadeira para não ver as pernas abertas da minha mãe e do meu pai. Então eu tenho que eu procuro me afastar para poder assim ter uma vida assim mais zelosa comigo, e tenho tantas outras coisas para fazer também, 2 filhos e tudo mais. Então não sei se você tem alguma dica além de comida. Apesar da comida fazer mal para o seu pai, alguma coisa ele come, ele não vive só bebendo água, né? Descubra o que ele não faz mal e faça, porque a comida é fundamental, tá? Agora, boa relação ou uma relação estratégica, tá? Nossa, babá, você está falando para mim ser interesseiro? É assim, se você não está bem de saúde, às vezes a bênção do teu pai e da tua mãe pode curar você. Se falta trabalho, às vezes a bênção da mãe do teu pai pode trazer trabalho. Entende? Então, ao mesmo tempo que eu também entendo que tem pessoas que precisam ter uma distância mentalmente saudável dos pais. O fundamental é não praguejar, não trazer uma relação tóxica e destrutiva, manter o fluxo de axé e usá-lo estrategicamente quando necessário. É assim que a gente lida. Por exemplo, eu já pedi benção para minha mãe. Não foi sincero. Você vê que ela reluta, fica achando meio assim e tal. Eu não faço mais, né? Eu peço a benção para minha avó. Aliás, para minha avó, para meus avós, eu tive a sorte de conhecer quase só 2 bisavós que eu não conheci. Então era fácil. Eu vejo que com os meus pais existe uma relutância muito grande com isso, né? Então eu percebo que axé, assim, é difícil com eles. Então, vou estudar melhor, refletir melhor isso que você me falou, porque eu tenho, assim, uma dificuldade mesmo, até de ser estratégico, assim, com essa relação, assim, né, ancestral de pai e mãe. Continue sendo estratégico, respeitoso, e se a sua mãe não responder a bênção, peça a bênção para o ori dela, mentalmente ou diante de Exu. É a mesma coisa. Sim, isso eu nunca tentei. Axé. Coraline. Babá, foi bom que o Rafa falou, porque você já respondeu aí uma parte, tem a ver com isso, né? Eu tenho uma questão parecida com a do Rafa, só que os meus pais não moram aqui, né? Eles moram em outro estado. Então, assim, eu não teria como fazer uma comida, que eles gostem e compartilhar com eles, por exemplo. Como que ficaria nesse caso? Eles vivos. Não tem problema, você compra uma cesta, manda entregar na casa deles. Ou pede alguém lá para manda entregar na casa de alguém, leva no aniversário, algo para eles comerem, tá? Exu é força inteligente. Então, Exu sabe que você não vai conseguir fazer uma comida e levar para entregar pessoalmente. Mas uma comida que você comprar ou mandar entregar para os seus pais, adveio de onde? Do seu dinheiro. O dinheiro veio de onde? Do esforço do teu ori. É a mesma coisa. Entendi. Então, eu posso pedir, por exemplo, para o meu irmão levar para eles lá, no caso. Sim, senhora. Tá. Era isso. Obrigada, Babá. Tá bom? Babá, eu sei que o tempo está esgotado, mas eu tenho uma dúvida com essa Obrigado. questão de Egungun, porque eu não tenho mais meus pais vivos, certo? Então, o ori deles eu cultuo, fazendo sará e levando para os meus irmãos comerem, ou como, né, para Exu, enfim, fazendo essa reverência ao ori, que para mim o ori ainda continua vivo. Agora, quando você fala de mais velhos, por exemplo, como eu não tenho meus pais, mas eu sou filha caçula, eu tenho 3 irmãos mais velhos. Eu tenho que compartilhar essa reverência, vamos chamar assim, para eles, e eles acabam sendo a minha ancestralidade direta? Essa que é a minha dúvida.
Não, porque irmão é linearidade, tá? Pai e mãe é provenção. Irmão é linearidade, Perfeito. Eu tinha muito essa tá? dúvida. O seu eu perdi ori pais muito de absorveu nome. o seu ori absorveu o axé dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados. Então, relação com o irmão, a gente tem que ter relação respeitosa. E só. Se quiser gostar de você bem, se não gostar de você, amém, passar bem, no sentido energético. Não há nenhum tipo de problema. Perfeito. E no caso de tio e tia, também não tem essa questão, por mais que Também, sejam irmãos, né? Perfeito. também Eram dúvidas mesmo. Obrigada, Babá. axé. Sem mais perguntas, então? Muito Ainda bem. não tem mais mãos levantadas e nenhuma nas mensagens. Certo. Então tá bom. Pessoal, bom, finalizando então, na sexta-feira, nós vamos fazer um ritual aqui de Egungun coletivo, tá? E gostaria de convidar todos vocês que quiserem participar. O que vai ser esse ritual coletivo? A gente vai fazer um ebó coletivo para Egungun, tá? Num valor bem mais acessível do que um ebó comum, para o assentamento de Egungun, diante do assentamento de Egungun, para pedir para essa ancestralidade que a gente carrega, bênçãos, prosperidade, trabalho, dinheiro, amor, saúde, tudo de bom, tá? Então, é uma oportunidade de você que sentir, de reverenciar essa ancestralidade, se fazer presente, como eu falei, um valor bem simbólico, bem menor do que um ebó, e onde a gente vai fazer todo este movimento para saudar essa ancestralidade aqui, certo? Então, fiquem atentos, nós vamos mandar tanto no grupo do calendário, quanto no grupo do calendário. Para quem não está e tiver dúvida, é só chamar no direct do Insta, @Casa do Bom Caráter. Beleza? Gratidão, que Baba Egungun possa abençoar toda a caminhada de vocês, que o axé dos ancestrais possa trazer vocês para o momento presente, que é onde está a prosperidade, o axé, o amor, o dinheiro e tudo de bom. Muito axé, gratidão ao ori de vocês, que essas palavras não se percam ao vento. Gratidão por todo o tempo de vocês também, tá bom? Muito axé, beijo e até a próxima.